Oi pessoal, boa noite. Meu nome é Dalva Rejane e eu sou professora de língua portuguesa de vocês. Quero dar as boas-vindas a quem está chegando agora na escola e também aqueles que já são veteranos. Sejam todos muito bem-vindos, que nós tenhamos um semestre bem produtivo. E para que haja produtividade só depende de nós, né? Depende de mim, depende de vocês também. E falando em produtividade, eu enviei para vocês um link com uma atividade relacionada a um texto. E o título do texto é Felicidade Clandestina. Esse texto foi escrito por Clarice Lispector. E eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: sempre que vocês tiverem contato com um texto, seja um texto grande, pequeno, um livro, um conto, seja que texto for, tenha em mente duas coisas. Você precisa memorizar o título e o autor. Por quê? Porque serve de referencial para outras leituras, né? O título, porque de repente alguém pergunta: o que você tem lido ultimamente? Aí você diz: eu li, mas eu não lembro. Então, é bom que lembre, né? E o autor, porque você tem a referência. Você gostou do texto? Então, você vai procurar outros textos daquele autor. Eu não gostei, então não quero mais nem saber, né? Então, esse texto, ele tem como título Felicidade Clandestina. E a gente vai começar... eu gostaria de começar a perguntar a vocês o que é que significa clandestino. Vocês tiveram a curiosidade? Eu sei, né? Às vezes a gente sabe, né, o que é a palavra, mas às vezes a gente não encontra os sinônimos adequados. Então, o que seria algo clandestino, né? Se a gente for ao dicionário, a gente vai encontrar clandestino como sinônimo de algo ilícito, ilegal, né? Então, alguma coisa que eu faço e que não está dentro dos parâmetros da lei é algo clandestino. E por que será que esse texto tem esse título, né? Felicidade clandestina. A gente ainda vai analisar um pouquinho mais sobre isso, né? Nós vamos estudar os elementos da narrativa dentro desse texto. E um dos elementos da narrativa inicial que eu quero que vocês prestem atenção é o narrador da história, né? Quem é que conta essa história, né? Nós temos algumas personagens, isso também fez parte do nosso exercício, né? Então nós temos como personagem duas meninas e a mãe dessas duas meninas, né? Elas são basicamente essas três personagens que o livro traz. E uma dessas meninas é quem conta a história. E lá no finalzinho ela vai nos dizer por que essa felicidade que ela tinha era clandestina. E ela vai dizer também que a vida deu a ela uma felicidade clandestina, né? Fazendo uma referência a um amor talvez romântico, porque esse amor que é retratado no livro não é um amor entre um homem e uma mulher, né? É o amor entre uma menina e um objeto, que era o livro. Amor à leitura. Será que a gente ainda vê isso por aí? Amor à leitura. E aí eu remeto vocês a uma outra narrativa, um outro livro chamado A Menina que Roubava Livros. Vocês já ouviram falar? Tem o filme, né? E tem o livro, A Menina que Roubava Livros. Então, existe uma correlação entre essa menina do conto de Clarice, Felicidade Clandestina, e aquela menina lá que roubava livros. Será que existe uma relação entre elas? Então eu vou elaborar uma outra atividade que eu vou mandar para vocês. E aí não vou deixar esse vídeo muito longo. Primeiro que
Eu não tenho memória no meu celular tem a memória pequenininha. E segundo, porque quando fica longo demais as pessoas ficam com preguiça, né, de assistir. Mas enfim, essa é a primeira reflexão que eu quero que vocês façam, né? Esse link entre essas duas histórias, Felicidade Clandestina e A Menina que Roubava Livros. E depois nós vamos estudar os elementos da narrativa e a gente conversa mais sobre isso, tá bom? Então, um abraço.